Nunca, em Portugal, um achado arqueológico foi alvo de tanta polémica como as figuras rupestres do Vale do Rio Coa, divulgadas e denunciadas pela grande comunidade científica em finais de 1994. O projeto da barragem de Foz Coa, que ameaça submergir um dos mais valiosos e importantes patrimónios da arte paleolítica da Europa e do mundo, faz com que seja aberto um capítulo inédito na história das descobertas deste tipo de arte com cerca de 20 mil anos. Vila Nova de Foz Coa situa-se no extremo norte do distrito da Guarda, onde o rio Coa liga com o Douro. De povoamento muito anterior à nacionalidade, esta vila possui nos dias de hoje cerca de 13 mil habitantes no seu concelho, sendo o setor primário a sua principal base económica. Podemos destacar as plantações de amendoeiras, do vinho, que está integrado na região demarcada do Douro, do azeite e dos cereais. Possuidora de uma paisagem de inegável beleza, destacamos o Pelourinho quinhentista, construído em granito e situado na praça do município. A Igreja Matriz, reconstruída após o terremoto de 1755, apresenta atualmente um estilo gótico manuelino. A Câmara Municipal, de inegável beleza arquitetónica, é mais um dos exemplos dos vários vestígios históricos desta tranquila região. Neste vale, onde passa o rio Coa, existe numa extensão de cerca de 17 km aquela que já foi considerada e classificada como a maior descoberta de sempre de arte rupestre ao ar livre. Neste local, há cerca de 20 mil anos antes de Cristo, vivia-se a Idade do Gelo, onde o homem pré-histórico, talvez pelas características climáticas, ocupava esta região. Neste período, decorreu o momento em que se verificou o desenvolvimento máximo das calotes de gelo. A Idade do Ferro e do Bronze são fases da evolução do homem que são caracterizadas e se distinguem pela utilização dos metais. Anteriormente, existiu a fase vulgarmente conhecida como Idade da Pedra. Esta tem 3 períodos distintos: o Neolítico, o Mesolítico e o Paleolítico. O Paleolítico, visto à sua grande extensão de tempo, é dividido por Paleolítico Superior, Médio e Inferior. Na era do Paleolítico Superior surge o Homo sapiens, nosso direto antepassado, destinado a povoar o mundo. Nesta época, difunde-se o uso de instrumentos em chifre e marfim, surgem as agulhas de osso com orifícios e arpões. São também verificadas as primeiras manifestações de arte, incisões em ossos, esculturas de barro e grutas com frescos. O homem primitivo deixou em cavernas como as de França, de Itália e Espanha incisões e pinturas rupestres numa época compreendida entre 25 e 10 mil anos atrás. A arte rupestre paleolítica não é, do ponto de vista cronológico, uma fase precisa. Pelo contrário, existe a arte rupestre pelo menos desde há 40 mil anos. Ou seja, desde que o homem sapiens sapiens, ou seja, um homem idêntico a nós, começou a gravar e a pintar nas superfícies de todo o mundo. Até há bem pouco tempo, a maioria dos exemplos conhecidos de arte paleolítica encontrava-se em grutas. Tal facto levou a que fossem consideradas como os únicos monumentos onde o homem de há milhares de anos levava a efeito os seus rituais mágicos. Conjuntamente com outras estações mais pequenas, como Mazoco e Ciega Verde, o Vale do Coa prova que no Paleolítico também existiam grandes zonas decoradas ao ar livre. O facto das gravuras do Coa terem conseguido conservar-se por mais de 200 séculos pode ser considerado um verdadeiro milagre. Especialistas de arte rupestre paleolítica e pós-paleolítica afirmam existir 280 grutas na Europa com pinturas rupestres, contra apenas 6 exemplos ao ar livre
considerando que o Coa é talvez o mais grandioso. Outros especialistas internacionais têm afirmado que Portugal tem nas mãos um dos mais valiosos tesouros mundiais de arte paleolítica. And so, this is so important that one has survived, that this one in the Coa, which is so vast, I mean 20 kilometers from the dam, it's one of the biggest of its kind. We have Sigaved, it's 1 kilometer from one end to the other. And before the Coa, that was the most important site. And now we have the Coa, and now it makes it the best site of its kind in the world. So, we can't let, obviously, this disappear. It's too precious. Toda esta zona é abundante em rochas schistosas, nas quais os nossos antepassados gravaram as figuras que conseguiram conservar-se até aos dias de hoje. Nesta área de grande riqueza de arte do período paleolítico, mostraremos alguns locais onde existem gravadas figuras de grande importância. As figuras de Castelo Melhor situam-se junto ao rio Coa, a poucos quilómetros da aldeia de Castelo Melhor. Estas apresentam uma quantidade bastante razoável de figuras em bom estado de conservação e é o local onde existe maior quantidade deste tipo de arte primitiva. Esta é uma das superfícies, um dos painéis mais importantes do Vale do Coa, na freguesia de Castelo Melhor, na Penascosa, e é importante não só por ter numerosas figuras, mas por algumas delas serem de grande beleza estética e muito evidentes ao olho até das pessoas não habituadas. É o caso, por exemplo, desta figura de Auroque, em que se vê muito bem o focinho, os chifres, o corpo, o rabo, a cauda, as pernas. Ou então este maior, que temos aqui, em que é muito nítida a cabeça, até talvez com as narinas do próprio animal. Muitas destas figuras foram feitas na técnica habitual da picotagem, como se vê aqui, mas outras, como no caso do Auroque, foi utilizado outro tipo de técnica, que é chamada de polissoir, ou seja, é uma incisão em que o instrumento continua numa ação sobre as rochas, criando um sulco, como é o caso deste aqui. A barragem de Foz Coa está no centro da problemática relativa à conservação das figuras rupestres do Vale do Coa. Esta, para além do óbvio aproveitamento energético, é possuidora de uma série de argumentações que, quando vieram a público, não revelaram ao certo qual o seu principal objetivo. Nós hoje questionamos que barragem é esta, para que é que serve esta barragem? Primeiro disseram-nos que era para energia, depois disseram-nos que era para reserva de água, entretanto há pessoas que inclusive são deputados do PS, por exemplo, um deputado do PSD, que diz que pode até vir a ser uma barragem que sirva de transvaso para o projeto do Alqueva. Está aqui muita coisa estranha, muita coisa escondida, muita coisa que sentimos que não é ainda muito clara. O Governo não a apresenta com clareza, com limpidez perante as pessoas. É de salientar que o ex-secretário de Estado da Energia referiu a uma cadeia de televisão que tinha chumbado a construção da barragem na ótica do aproveitamento hidroelétrico, pois a mesma representaria uma percentagem irrelevante neste setor. Este é o local onde se situam as figuras mais próximas da barragem em construção, encontrando-se, tal como as de Castelo Melhor, vedadas e vigiadas por uma empresa de segurança, não sendo possível a visita sem a respectiva autorização do IPAR. Esta superfície, este painel, é dos painéis talvez mais interessantes do Coa, devido ao facto de ter não só uma representação, como acontece na maior parte dos casos, uma ou duas, mas uma sucessão bastante consistente de diversas destas representações. São todas figuras de animais, mas os animais são vários. Temos, por exemplo, neste caso, vê-se bastante bem a cabeça e o corpo de um grande auroque, de novo com este tipo de cornos, de chifres em forma de lira, mas vê-se aqui na parte superior a parte de trás, a pata, a barriga, até o próprio sexo de um cavalo. Não se trata, portanto, do boi tradicional que já vimos algumas vezes, mas dessa representação de animal que hoje não existe, aliás, como o auroque, que se encontra só na zona da Ásia, e que demonstra, por si só, uma certa antiguidade, porque se trata da representação de animais extintos, animais que hoje não são comuns nesta zona da Europa.
A população de Vila Nova de Foscoa encontra-se num dilema que nunca pensou vir a ter. Por um lado, a evolução dos nossos dias com a consequente construção da barragem, algo que os incentivou e motivou naquela que é uma obra grandiosa para o concelho. Por outro, o achado arqueológico que tornaria Foscoa na capital da arte rupestre ao ar livre em toda a Europa. Como reagir perante esta situação? Eu acho que Foscoa só teve a ganhar. Está a ter uma projeção muito grande e penso que para toda a gente de Foscoa é bom. A mim não, porque eu não sou de cá. Julgo que seria interessante fazer como em França, fazíamos uma réplicas, arranjavam uma réplicas e então, por sistemas modernos, conservarem-se as gravuras dentro d'água, se possível. Portanto, manter o passado, mas não prejudicar o presente e o futuro. Tal problema, mas por outro lado a barragem também era ótimo porque com este problema todo de água, com falta de água, daqui para o futuro vai-se agravar ainda mais. Acho que qualquer pessoa com o mínimo de cultura sabe que as gravuras são super importantes e têm que ser protegidas, custa aquilo que custar. Contudo, as obras têm continuado a um ritmo acelerado, não se sabendo até à data qual a posição definitiva dos governantes sobre esta matéria. Até então, foi apresentado um projeto que prevê a submersão de algumas figuras, além da deslocação de cópias de outras para zonas próximas da barragem. Também é contemplado no referido projeto a visita via um submersível às figuras que ficarão impermeabilizadas a cerca de 100 metros de profundidade. A solução, neste caso, está fundamentalmente na mão dos engenheiros e nós temos, como país, uma classe de engenheiros competente que vai, com certeza, solucionar este problema e transformar o projeto da barragem para que haja uma solução de deixar as gravuras ao ar livre. Portanto, o que eu penso é que, essencialmente, agora os nossos esforços têm de ser no sentido de ajudar a que haja um clima sereno em que se possam construir outros projetos para a barragem, porque nós arqueólogos já explicámos, estão os arqueólogos de todo o mundo atrás de nós, que a preservação da arte rupestre do Coa é só a preservação ao ar livre, in loco, não há mais nenhuma outra forma. A preservação e a salvaguarda, portanto, das gravuras e desse património nunca esteve, nem estará em causa, por todas as populações, como já disse, estão orgulhosas, portanto, desse património. Agora, quanto à forma de as preservar e, sobretudo, porque a barragem, pela importância que tem em interesse nacional como reserva de água e ainda como produção de energia e ainda como fator, portanto, dinamizador, porque é uma obra estruturante não só para o concelho, para a região, era e é de fundamental importância, porquanto ela iniciou-se as obras e projetou-se e arrancou a sua execução antes de se conhecer a descoberta destas gravuras rupestres. E por esse facto a população vê-se hoje confrontada com este dilema de poder dizer da importância das duas coisas. E elas próprias têm-se manifestado em várias situações de que o ideal seria manter os dois projetos, tentar compatibilizar e, sobretudo, fazer estudos até a exaustão da possibilidade dessa compatibilização. A paisagem circundante é de inegável beleza. As gravuras do Val de Figueira são de difícil acesso por terra. Por isso, a nossa equipa deslocou-se ao local de barco. Esta é uma figura animal das mais interessantes desta zona, que se chama Val de Figueiras. É uma zona que não tem muitas figuras gravadas, quase todas são figuras de auroques, pelo menos assim parecem ser. E neste caso vemos uma figura que é interessante do ponto de vista técnico para os arqueólogos, porque foi feita com as duas das técnicas usadas pelo homem paleolítico, ou seja, o picotado. Pegavam numa rocha, numa quartzite, num sílex talvez, e como uma ação como se fosse um martelo, martelavam sobre a rocha, e portanto deixando estes pontinhos que se vêem nitidamente. A outra técnica é a técnica do riscado,
da incisão, que se vê aqui claramente no focinho deste animal e que neste caso era também utilizado de novo uma ponta de sílex, provavelmente para riscar a superfície da rocha. Muitas das figuras, pensamos aqui no Vale do Coa, como em muitas outras zonas do mundo, foram muito provavelmente feitas primeiro com esboço, portanto riscado, e depois é que foram picotadas por cima. Esta é a figura de um auroque, um boi extinto. Vê-se bastante bem o focinho, a parte da frente, com os chifres, com a forma característica de lira, pescoço, a pata, a barriga, a pata traseira. Uma parte da figura foi destruída por esta fratura que vemos aqui na parte superior. Esta aqui é outra figura de animal, provavelmente um touro. Foi feito com uma picotagem um pouco mais grossa daquela da parte superior deste animal incompleto, qual se vê muito bem as patas, a barriga e parte das outras patas. Mais uma vez, uma fratura danificou parte da figura deste animal. Um grupo de 2.000 jovens estudantes de todo o país reuniu-se em acampamento na escola secundária de Vila Nova de Foscoa. Estes tiveram como principal objetivo chamar a atenção do público em geral e de sensibilizar os governantes para que as obras da barragem fossem canceladas imediatamente, assim como denunciar a riqueza do Vale do Coa e a total oposição à sua submersão. Bem, o significado das gravuras rupestres para nós é muito importante, porque são um achado arqueológico muito antigo e que podem revelar-nos o tipo de vida que as pessoas levavam, que os pré-históricos levavam naquela altura. Além disso, também pode trazer um desenvolvimento económico muito grande para a nossa terra e para Portugal. Nós fizemos este acampamento com o objetivo de mostrar que não estamos parados. Queremos proteger, agora mais que nunca, as gravuras. Muitos jovens foram ver hoje as gravuras e vieram de lá encantados. Eles querem proteger cada vez mais aquele património. Não estamos contra a barragem, nada disso. Se fosse possível preservar as duas coisas, melhor ainda, mas já está provado que isso é impossível. Preferimos preservar um património que é mundial, não é só nosso, é do mundo inteiro. O objetivo deste acampamento é mostrar que não só os jovens de Foscoa, mas os jovens de Portugal inteiro e mesmo de estrangeiro querem preservar as gravuras. Acho que a nós não nos faz falta nenhuma uma coisa dessas. Acho que pelo contrário, a gente tem aqui um microclima espetacular, que é mesmo assim, e não temos interesse nenhum em estar a destruí-lo, porque a riqueza da região passa por esse microclima. Temos aqui as nossas amendoeiras que dependem desse microclima. Temos aqui árvores de fruto e mesmo outro tipo de vegetação que depende desse microclima. Não vamos agora estar a destruir também isso, não é? Para além das gravuras que iriam ser destruídas com a construção dessa barragem, também há uma série de vegetação e o ambiente que está também em causa com essa barragem, que não nos trará mesmo nada, absolutamente nada para a região. Durante uma semana, estes jovens não se cansaram de lutar por esta causa que consideram nobre, pois, na sua opinião, esta zona é património nacional e mundial e a sua riqueza histórica não deverá ficar debaixo de água para defender outros interesses. Este espetáculo, organizado pelos jovens estudantes com a presença de diversos grupos musicais, foi mais uma das ações de oposição à construção da barragem. Nós queremos salvar as gravuras, porque as gravuras, novamente, elas não sabem navegar nem nadar e elas têm que ficar aqui em Foscoa, porque foram aqui que elas foram desenhadas e construídas. Há 20 mil anos, têm 20 mil anos de história.
terei que dizer muito claramente que a construção, portanto, da barragem e os efeitos positivos e negativos que resultaram do estudo de impacto ambiental e de um estudo económico e do impacto que teria este projeto para a população do concelho de Foscoa, esse conhecemos-lo. Enquanto que de uma forma isolada, só com as gravuras e o que é que isso pode resultar em termos económicos, desenvolvendo o turismo cultural, ainda o desconhecemos, por isso é que aguardamos a resolução, portanto, dos relatórios da Comissão não só nacional como internacional, para que nos possam fornecer elementos que possamos estar conscientes de que o melhor, com base, portanto, por quem de direito e dos peritos, o melhor para as populações do concelho de Foscoa. Saindo do rio Coa e entrando por uma ribeira afluente, a Ribeira dos Piscos, a cerca de 200 metros podemos encontrar várias rochas schistosas com incisões de animais desenhados na era glaciar. Na Ribeira dos Piscos, este é talvez o painel mais interessante, com duas figuras de cavalos. A primeira figura, pode-se ver muito bem aqui o focinho, a queixada do cavalo, o pescoço, as pernas, a barriga, perna e a linha dorsal. E a segunda figura de cavalo, infelizmente incompleta, com a parte da crina, novo focinho do cavalo, naquela atitude um pouco comum entre os cavalos de carinho, de esfregarem o pescoço, o focinho um contra o outro. Esta é uma das rochas talvez mais difíceis de serem vistas. Muitas das figuras não são bem visíveis. É bastante clara, de qualquer maneira, a figura, por exemplo, deste boi, aqui com os chifres, o focinho, a linha dorsal, a cauda. Existem na mesma superfície muitos outros riscos, muitas outras gravuras com esta técnica de incisão, que provavelmente com o estudo adequado demonstrarão que se trata de uma superfície muito rica, com muitas mais figuras do que aquelas que aparentemente no primeiro momento nós conseguimos ver. Normalmente metemos-nos nas coisas e empenhamos-nos nas coisas quando achamos que vale a pena. E para nós vale a pena defender 17 km de gravuras do Paleolítico e por isso a nossa ideia é mesmo ir até ao fim. Nós achamos que o governo português tem que perceber que é indispensável salvaguardar estas gravuras e que é indispensável salvaguardar uma coisa que até já não somos os primeiros ou não somos os únicos, melhor dizendo, a dizer que é a maior do mundo, que é das mais valiosas do mundo. Portanto, se essas gravuras são tão importantes para os outros, por que raio é que havemos de as destruir nós? Os alunos da escola secundária de Foscoa têm contribuído de uma forma bastante ativa com o objetivo de fazer parar as obras da barragem. Com o seu slogan, "As figuras não sabem nadar", já impressionaram desde o Presidente da República até aos seus professores. As visitas que nós fizemos com todos os alunos às gravuras de Castelo Melhor permitiram que, quer em ciências, quer a própria geografia, a biologia, a físico-química, a história, evidentemente, o desenho, a geografia, todas essas disciplinas fossem englobadas, cada uma teve a sua participação. Os alunos começaram, portanto, a motivarem-se muito mais, a estudarem mais, a interessarem-se. De facto, aqui o fator principal é a ligação da escola ao meio em que se insere. É um dos grandes objetivos do novo sistema educativo, da nova lei de base do sistema educativo, é a preparação para a cidadania, é a integração dos alunos no meio em que se insere, conhecendo os problemas concretos reais, não só culturais como também económicos, e por isso as disciplinas ganharam, portanto, com esta descoberta, que foi fundamental para esta motivação dos alunos. Um facto curioso, por exemplo, a acrescentar, é que os alunos tiveram muito melhor aproveitamento escolar neste período, os atos de indisciplina desapareceram por completo e os professores tiveram pela primeira vez, parece aquilo que já chamaram o milagre de Foscoa, tiveram pela primeira vez a oportunidade de pôr bem em prática aquilo que julgamos que era talvez impossível, que é pôr em prática a própria filosofia
do sistema educativo português neste momento. Mesmo aqui a nível de relacionamento na escola, tem-se alterado muito. É a nível de relacionamento professores-alunos, tem melhorado muito. Mesmo alunos e alunos, as notas, por mais incrível que pareçam, também subiram. Nós aqui estamos todos unidos porque estamos a lutar todos pelo mesmo objetivo. Mas só que o mais triste aqui nisto tudo é o seguinte, é que o Ministério da Educação, no projeto educativo, diz que o meio entre o ambiente que deve haver entre o meio escola deve ser muito profundo, os jovens devem estar empenhados na cultura da sua zona, mesmo do seu país e não sei o quê. Na teoria é assim que funciona, porque é o que está nos artigos. E na prática criticam-nos. Na prática são os primeiros a levantar-nos o dedo, isso é ridículo. Então eles que nos incentivam no papel a lutar pela nossa cultura, são eles os primeiros a querer pará-la, a querer afundá-la. Os exemplos mais antigos que são conhecidos não são nem sequer na Europa, por exemplo, são na Austrália, são na África do Sul. A própria palavra arte muitas vezes tem criado uma certa reflexão entre os próprios arqueólogos, porque não entendemos que talvez seja a palavra exata, mas continuamos a usá-la do ponto de vista terminológico, por um pouco comodidade, porque representa exatamente aquilo que nós queremos dizer, ou seja, as figuras que foram pintadas, que foram gravadas em superfícies rochosas, não só ao ar livre, como é o caso do Coa, mas também, por exemplo, em grutas, em abrigos, às vezes ao pé do mar, às vezes no alto das montanhas, um pouco por todo o mundo, nos desertos, espalhadas em situações, portanto, geográficas completamente diferentes, em alguns casos. Uma grande importância, sobretudo se pensarmos que esta é a primeira descoberta que se conhece, e segundo os arqueólogos, do Paleolítico, portanto ao ar livre, e isso é motivo de orgulho e de satisfação para as populações do Concelho de Foscoa, por serem possuidoras no seu território deste grande espólio e de importância não só nacional como internacional. E isso, como devem calcular, é uma satisfação e uma honra muito grande para as populações do Concelho de Foscoa. Well, I think the people can already see the beauty and the aesthetics of the figures for themselves, and the scientific importance. Many scholars have been here and have seen it and have affirmed the great significance that this brings to the world of rock art studies. What makes a site very important sometimes is not the great quantity of a figure, but the actual rarity of this kind of site. Like a diamond, if diamonds were everywhere, they would have no value. But because this is one of 5 on the European subcontinent, it makes it extremely important. And also extremely important because it changes our view of Paleolithic rock art. Up to now, so much has been found in caves that it was thought that this is a phenomenon of caves. Now we're finding it since 1980 in the open air, and we've had to change our ideas about what people were doing in this epoch, in the Paleolithic. And it seems that probably the most widely distributed form of art in the Paleolithic period may have been in the open air. But you see, a cave is protected, the figures survive. In the open air, probably most of the figures have disappeared. Por que que o homem pré-histórico gravou tantas figuras numa mesma superfície? A razão não é com certeza a falta de espaço, porque a toda a volta nós temos outras rochas que podiam ter sido igualmente utilizadas, mas sim, provavelmente, o facto de quererem gravar num determinado lugar e ser talvez mais importante o próprio ato de gravar, de fazer a gravura, do que verdadeiramente o resultado. Demonstra-se, portanto, para nós, talvez, que não é uma questão de desrespeito pelas figuras anteriores, que há esta sucessão, ou uma correção, como em alguns casos há pessoas que afirmam. Trata-se, portanto, de parte do ritual, que faz com que seja mais importante o ato que não o próprio resultado. Nunca os arqueólogos portugueses pensaram que tanto seria escrito, falado e filmado em tão poucos meses sobre uma descoberta em Portugal de arte do Paleolítico. O facto da construção da barragem e a total submersão desta zona, que é considerada das mais ricas em arte rupestre ao ar livre,
levou este tema aos principais noticiários dos vários países europeus e mundiais, assim como uma larga dezena de revistas e jornais como Sunday Times, New York Times, International Herald Tribune, El País, Le Monde, The Independent, O Globo, Torn, entre muitos outros. Será que dentro de 20 mil anos as nossas gerações futuras quererão fazer passar uma autoestrada magnética pelo meio dos Jerónimos que vai ligar Monsanto a Marte? Enfim, a evolução. As gravuras não sabem nadar, yo!